Olá, alunos do 8º ano A e B. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre os limites das redes sociais. Vamos lá? Mas antes disso, prepare o seu caderno, sua caneta, para fazer anotações, ok? Então vamos começar? Na aula de hoje, vamos falar se existem limites nas redes sociais. A habilidade que vamos trabalhar hoje é identificar diferentes usos das tecnologias digitais da informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e os seus impactos nos serviços, na produção e na tecnologias digitais da informação e comunicação. Especificidade e impactos, interação social, utilizando-as de forma criativa, crítica e ética, em processos que envolvam autoria e protagonismo. Alunos, se vocês tiveram dúvidas nessa sigla, eu coloquei aqui embaixo para vocês, ok? Anotem no seu caderno. Bom, liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão para mim? O que é liberdade de expressão para vocês? Bom, eu coloquei aqui a minha liberdade de expressão, que eu acho que deve ser uma liberdade de expressão. Você aí, no seu caderno do aluno, vai colocar o seu pensamento, ok? Para mim, liberdade de expressão é um direito. Liberdade de expressão também requer respeito. Liberdade de expressão também requer responsabilidade. Liberdade de expressão requer ética e é também a expressão que todo ser humano precisa ter. Sim, nós precisamos ter meios para dizer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está ansioso para conquistar. Mas isso não pode deixar de prestar atenção nessas outras 4 coisas aqui. Porque, apesar da liberdade de expressão ser um direito, nós devemos respeitar também a liberdade do outro, agindo com responsabilidade e ética. Então, agora, vamos responder essa pergunta? A partir do que você escreveu nas estrelas, formule uma frase sobre o que é liberdade de expressão. Eu quero que cada um escreva no seu caderno do aluno ou no seu caderno mesmo. Você escolhe. Mas cada um vai fazer uma frase. Gente, não existe frase certa ou errada. Cada um tem a sua opinião e a sua forma de escrever. Fique livre e à vontade contra isso, ok? Vamos esperar uns 2 minutinhos para vocês poderem escrever, ok? Bom, eu acho que vocês já conseguiram imaginar e ter alguma ideia. Se não deu tempo de fazer, não tem importância. No final da aula, vai sobrar alguns minutinhos para você terminar, ok? Vamos continuar. Bom, vamos lá. A internet tem sido um campo fértil, infelizmente, para a propagação de ataque a pessoas e instituição, ofensas e discurso do ódio.
Várias empresas criadoras de redes sociais e aplicativos de comunicação, bem como toda a sociedade civil, têm debatido muito sobre os limites da liberdade de expressão. Lembrem-se, liberdade com responsabilidade. Mas, afinal, há limites para o que se diz? Vamos ver a Constituição Federal. A Constituição Federal, caros estudantes, é a lei máxima do nosso país. Em seu artigo 5, lê: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que quer dizer que você pode falar aquilo que você pensa, mas você tem que dizer quem é você. Muitas vezes nas redes sociais, pessoas que fazem propagação de ódio ficam anônimas, infelizmente. No artigo 10º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O que a gente entende? Que sim, você tem o direito de se expressar, mas você precisa respeitar o outro e, principalmente, não esquecer de dizer quem é você. Por quê? Se esconder atrás de perfis falsos na internet para atacar pessoas, instituições, está em desacordo com a lei. A Constituição brasileira diz ainda que a liberdade de expressão é para todos os indivíduos. É ressaltado que a imagem e a honra de uma pessoa não podem ser violadas. Então, você pode, sim, escrever aquilo que você pensa, desde que a imagem da pessoa que você está falando e a honra também não deve ser violada. No entanto, também o artigo diz que o direito de expressar não garante espaço para ofender, violar ou infligir os direitos humanos ou propagar discurso de ódio. O direito de liberdade de expressão não pode infringir a dignidade humana. Então, veja, podemos dizer o que a gente pensa, colocando quem está falando, desde que você respeite o seu amigo, não ofendendo, não violando e não infringindo os direitos humanos, e também não propagando discursos de ódio. Segundo a Organização das Nações Unidas, o ódio está ganhando predominância, espalhando-se como fogo pelas redes sociais, pelas emissoras de rádios, em democracias liberais, assim como em estados autoritários. Ou seja, infelizmente, o discurso do ódio está aí por todo o lugar. Ultimamente, a gente tem observado várias notícias na internet, várias notícias na televisão, falando sobre isso. Pessoas que querem dizer o que pensa sem pensar no outro. Dizer o que pensa em discurso de ódio, trazendo constrangimento e, muitas vezes, desrespeitando os direitos humanos. Isso não é legal e isso é crime. Vamos ver mais um pouco sobre isso no texto de Gustavo Barreto. De fato, esse é um tema que traz muito debate. Mas o que a gente precisa saber de início é que os direitos não se sobrepõem. Ou seja, o direito à liberdade de expressão não pode, por exemplo, infringir a dignidade humana. Não é porque você pode falar aquilo que você pensa que você tem que ofender o outro, e nem disseminar políticas de ódio, preconceito, e muito menos agredir os direitos humanos. A Constituição, que é o nosso documento principal para tratar dos nossos direitos, diz no artigo 5, que a gente já falou,
que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, nada de perfis falsos para garantir anonimato. A Constituição garante a livre expressão de liberdade intelectual, artística e científica de comunicação, que independe de censura ou de licença. Ou seja, você pode falar o que você quiser. E isso não significa que isso vai ser censurado previamente. Mas não significa que não vai ter consequências. Se alguém fala algo, qualquer coisa que seja, e fere a dignidade de alguém, ele vai ferir o direito à vida privada. Ele fere o direito à imagem, o direito à honra dessa pessoa. Ou seja, se ela, de alguma forma, fere a dignidade de outra pessoa, existe a possibilidade de qualquer pessoa entrar na justiça e pedir reparação. Então, você tem liberdade, mas com responsabilidade. Você pode colocar aquilo que você pensa, desde que você respeite o outro, desde que você respeite o direito à honra dessa pessoa, o direito à imagem dessa pessoa e o direito à sua vida privada. Pedir para que seja corrigido a fala. Então, a pessoa pode entrar na justiça, pedir reparação, pode ser uma indenização, pode ser também trabalhos comunitários, isso aí vai depender do caso, vai depender da gravidade, da interpretação do juiz e principalmente do advogado da vítima que vai pedir. Pode pedir também que seja corrigido a fala. A pessoa tem que trazer uma nota de retratação ou, às vezes, tirar a própria publicação da internet. E o caso, justamente, do discurso que incitam a violência contra a mulher, o discurso de ódio contra minorias, como negros, a difamação, a calúnia, a injúria, e até mesmo, por exemplo, o discurso que incentiva o terrorismo, esses discursos aqui é que estão realmente, infelizmente, acontecendo com muita frequência. Cada vez que passa, a gente acha na internet, principalmente nas mídias sociais, como Facebook, Instagram, discursos de ódio. Ódio contra minorias, difamação contra pessoas, injúria e até mesmo discursos que incentivam o terrorismo. No dia 6 de janeiro, acho que foi dia 6, as mídias sociais contribuíram muito para que pessoas de grupos invadissem o Congresso Nacional americano. O mundo inteiro assistiu à invasão horrorizado. Vários discursos de ódio durante a semana entre grupos acabaram levando centenas e até milhares de pessoas para a capital americana, provocando uma invasão ao Congresso que levou à morte de 5 pessoas. Lá, ainda continua discursos de ódio pendurando pela internet, porque a lei do sistema americano é diferente das leis brasileiras. Lá nos Estados Unidos, as pessoas têm direito de falar o que quiser, quando quiser. Sim. Lá não existe uma política que realmente barre esse tipo de atitude. As pessoas que se sentem ofendidas podem até processar, mas o outro tem direito de falar o que bem entende nas redes sociais. É claro que o debate hoje lá, nas leis, no legislativo, tem ocorrido com muito mais frequência. Mas a liberdade de expressão é um direito fundamental naquele país, que precisa, nos parece, repensar um pouco mais sobre essa questão. Continuando o nosso texto, nenhum especialista pode responder para além do que está na legislação. Inclusive, a lei pode ser discutida, porque propositalmente a liberdade de expressão não é um tópico fechado.
Então, o autor fala que, apesar da Constituição brasileira garantir a liberdade de expressão, garantir a possibilidade da pessoa falar o que quiser, né, sempre depondo o bom senso de respeitar os outros, essa questão não é um tópico fechado. Gente, a Constituição brasileira atual, ela foi escrita em 1988. De 1988 para cá, muita coisa mudou, principalmente a questão das mídias sociais. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no Facebook, pode entrar no Instagram e em outras mídias e fazer lá o seu discurso, publicar aquele material. Em minutos, aquilo está completamente disseminado por todo lugar. E a pessoa que é vítima desse discurso de ódio tem muita dificuldade para, primeiro, identificar a pessoa que fez, porque muitos ficam no anonimato. Segundo, conseguir tirar todo aquele material que já foi compartilhado e correr atrás dos seus direitos. Então, cada vez mais tem que se pensar até onde a liberdade de expressão pode ser realmente vinculada. Sempre é preciso entrar na justiça para denunciar, levar o caso a um juiz que irá analisar o caso concretamente e colocar isso em uma balança para decidir qual direito vai prevalecer. Então, como existe na Constituição brasileira esse artigo 5, que garante a liberdade de expressão, quando uma pessoa se sente atacada pela internet, né, por alguma publicação que feriu a sua liberdade, feriu a sua condição humana, ela precisa entrar com processo para reparação, tá? Hoje em dia existem novas leis que apoiam esses processos e que são realmente mais discutidas, tá? Mas a Constituição brasileira, ela é a lei principal do Brasil. Então, vai depender muito do que o juiz vai fazer, né, a análise que ele vai fazer, para poder dar, então, a sentença à vítima e o agressor. Isso quando você consegue descobrir o agressor, né? Então, infelizmente, esse discurso de ódio continua acontecendo com frequência. E o que a gente pode fazer contra isso? Dizendo não. Gente, não compartilha discurso de ódio. Se você vê, por acaso, alguém ofendendo, se for seu conhecido, conversa com ele. Fala para ele se dirigir a pessoa de uma outra forma. Você pode falar aquilo que você quer sem querer ofender ninguém, né? E se você se deparar com um discurso de ódio em alguma publicação, não compartilha. Não faça parte desse processo. Vejam, algumas palavras que a gente pode destacar. Palavras que desrespeitam o interlocutor são sinais evidentes de ódio. Como a pessoa escreve em alguma publicação a palavra burro, por exemplo, para se tratar de uma pessoa. A pessoa não conseguiu fazer tal atividade porque ela é burra. Esse tipo de palavra, gente, desrespeita. É um discurso de ódio. Ninguém é burro. Cada um tem o seu momento e sua forma de aprender. Se você percebeu que um colega tem alguma dificuldade, não entre com essas ofensas. Chame o seu colega, ajude o seu colega, oriente o seu colega, fala para ele procurar a coordenação ou o próprio professor. Seja construtivo. Não entre em discurso de ódio. Ataque pessoal. Gente, temos que rever como a gente escreve os nossos posts, as nossas publicações, não é? Você não entende de nada. Por isso, você não pode falar sobre um determinado assunto. Isso não é legal. Isso é um ataque pessoal. Você pode falar a mesma coisa sem ofender aquela pessoa. Se você conhecer aquela pessoa, é melhor que você chegue para ela, fale no particular, converse com ela como um amigo.
Se você não conhecer aquela pessoa, está apenas compartilhando algo, não compartilhe. Pare aquela publicação. O discurso de ódio é caracterizado como qualquer ato de comunicação que inferiorize ou discrimine uma pessoa. Ninguém é inferior a ninguém. Todos nós somos iguais. Uns entendem melhor algumas coisas, outros entendem não tão melhor. Um tem aptidão para uma coisa, o outro não tem, mas unindo a aptidão de um e de outro, temos, então, um mundo muito melhor. O mundo do século XXI é um mundo de colaboração. É um mundo colaborativo. Cada um faz uma pecinha para um todo. Lembre-se disso. Palavras carregadas também, exageros. Ela estava tão apavorada que ela deu um chilique. Essa palavra aqui não é legal para ser utilizada, né, gente? Vamos dizer não. Da mesma forma, você pode falar a mesma coisa usando palavras não ofensivas. Sempre que possível, converse com a pessoa antes que você está falando, né? Converse no particular, fale com ela de uma forma amigável, use empatia. Não publique e não compartilhe nenhuma mensagem, nenhum pôster com esse tipo de colocação. Isso não é legal e isso é crime. Bom, como em todas as nossas aulas, nós temos uma atividade. Na atividade de hoje, você vai escrever no seu caderno como você pode combater discurso de ódio na internet. Gente, aí vai uma dica. Vamos lá? Você pode combater esse discurso não compartilhando mensagens de ódio. Você pode combater o discurso da internet sendo mais cuidadoso com aquilo que você escreve. Use palavras mais doces, use empatia, fale de maneira clara com seus amigos, seja companheiro. Use da colaboração, ajude a vez de atrapalhar. Pense nisso, escreva no seu caderno. Mais uma vez, não existe certo e nem errado. É apenas a sua opinião, ok? Voltamos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso texto. Escrevam no seu caderno, façam as notações e, principalmente, pensem direitinho como vocês estão usando a internet. Não propaguem discurso de ódio. Fale com os seus amigos. Se possível, quando necessário, né? Melhor falar no particular, antes de propagar para outras pessoas saberem do assunto. Propague na internet discursos de amor, de paz, de prosperidade, de mundo melhor, de empatia, porque você vai fazer de um mundo cada vez mais fraterno. Chega de ódio, chega de discussão, o mundo já está muito cheio desse tipo de coisa. Nós temos que mudar essas atitudes, começando por nós mesmos. E não tem como barrar a internet, não tem como diminuir mais esse fluxo. A internet hoje, as redes sociais fazem parte da nossa vida e vão continuar fazendo. Não tem como mudar mais isso, não tem como voltar atrás. O mundo de 2019, que já era um mundo muito tecnológico, ele mudou, ficou mais tecnológico ainda agora em 2020. Em 2021, que é o ano que nós estamos, vai ser mais ainda. Então, não tem como voltar. Tem como você
trabalhar de forma mais construtiva, fazer da internet um mecanismo de ajuda para o próximo. Aproveite esse tempo agora para fazer anotação no seu caderno e essa atividade, ok? Beijo no coração, cuide de si, siga os protocolos e a gente se vê na próxima aula. Beijos!